Olá, meus caros, tudo bem? A gente vai começar agora a resolver a prova da UFPR Vestibular de 2019, que foi aplicada no dia 21 de outubro de 2018. Primeira questão, uma questão que é mais ou menos um padrão na prova da UFPR, que é uma questão envolvendo unidades de medida. Na UFPR, no vestibular de 2020, de 2021, essa questão sobre unidades de medida também apareceu, está aparecendo aqui, a gente vai resolver ela agora. O Sistema Internacional de Unidades tem 7 unidades básicas: o metro, quilograma, segundo, ampere, o mol, Kelvin e o candelar. Outras unidades, também chamadas de derivadas, são obtidas a partir da combinação dessas. Por exemplo, Coulomb, que é entendido como sendo o produto de 1 ampere pelo segundo. A unidade associada a forças no sistema internacional é o Newton, que também é uma unidade derivada. Assinale a alternativa que expressa corretamente a representação do Newton em unidades básicas. O que essa questão quer que você faça? Que você escreva o Newton em função de alguma destas 7 unidades básicas. E você pergunta, como é que eu vou fazer isso aí? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é qual é a fórmula que vem à cabeça para calcular força. Segundo a lei de Newton, correto? Força é a massa multiplicada pela aceleração. Então, sabe o que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever essa forma, só que no lugar de força, massa e aceleração, eu vou colocar as unidades de medida. Veja só, a unidade oficial para força é o Newton, que a gente quer escrever em função dessas unidades básicas. A massa, oficialmente, ela é expressa em quilograma. E a aceleração oficialmente é expressa em metro por segundo ao quadrado. Vocês percebem que nesta equação aqui, das unidades de medida, aparece o quilograma, que é uma das unidades básicas, o metro, que é uma das unidades básicas, e o segundo também. Então, eu escrevi o Newton em função da combinação destas 3 unidades básicas de energia, tá? E aí, nessa situação aqui, o Newton é igual a quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. A única coisa que você precisava lembrar nesta questão é lembrar da fórmula para calcular força, segundo a lei de Newton, e também lembrar qual é a unidade oficial para massa, qual é a unidade oficial para aceleração. Isso é necessário saber, moçada, a unidade oficial para estas grandezas físicas de medida. Tudo bem? Muito bem, meus caros. Agora a gente tem uma questão um pouco trabalhosa para a gente discutir aqui a respeito sobre o movimento variado. Veja só. Um objeto move-se por uma pista retilínea, descrevendo um movimento retilíneo uniformemente variado, quando observado por um sistema de referência inercial. A posição desse objeto é descrita por essa equação: x igual a 5 menos 6t mais 3t quadrado, onde x é medida em metros e t em segundos. Sabe-se que a massa do objeto vale 600 gramas. Tendo em vista as informações para a gente julgar esses itens. Por exemplo, a posição inicial do objeto valer 5 metros. A função horária das posições indicada aqui pelo enunciado, ela é dada, o x ou o s representa a posição, tem o mesmo efeito, tá? É de 5 menos 6t mais 3t quadrado. A função horária das posições para o movimento variado é dada através da fórmula do sorvetão. S é igual a SO mais VO vezes T mais A vezes T ao quadrado. Isso aqui é a fórmula do sorvetão. Então, essa equação que eu escrevi embaixo é a fórmula geral. E essa de cima é a equação informada pelo problema. A partir dessa equação aqui, a gente pode obter algumas informações. Por exemplo, aqui ó, a posição inicial que o problema está pedindo no item 1 é o termo que está à direita do sinal de igualdade que não multiplica e não é multiplicado por ninguém. O SO de posição inicial, portanto, vale 5 metros. Aí a gente já pode julgar o item 1 como sendo o item verdadeiro. Também é possível obter aqui o valor da velocidade inicial.
Porque a velocidade inicial, representada por VO, é o termo que está à direita do sinal de igualdade, que multiplica o t de tempo. Então veja que o número que multiplica o t de tempo na equação informada é o menos 6. Unidade oficial para velocidade é o metro por segundo. Muito bem. Agora, aqui a gente também pode obter o valor da aceleração, porque vejam que a aceleração é o número que multiplica o t ao quadrado dividido por 2. Na equação informada pelo problema, a gente não tem o t ao quadrado dividido por 2. Só tem 3t ao quadrado. Não tem o dividido por 2. Isso significa o quê? Que o número que está à frente do t ao quadrado já foi dividido por 2. Então, o número que dividido por 2 dá 3 é 6. Este é o valor da aceleração. Essas informações elas vão ser importantes para a leitura dos itens que seguem. Veja só. O item 2. A força agindo sobre o objeto durante o movimento vale, em módulo, 3,6 newtons. Como é que eu faço para calcular a força? A primeira fórmula que deve vir à cabeça é a segunda lei de Newton. A única coisa que a gente tem que se preocupar é que a massa que está expressa em grama vai ter que ser transformada para quilo. 600 dividido por 1.000, né? Já que cada quilograma vale 1.000 gramas, dá 0,6. Então a gente faz 0,6 vezes a aceleração que eu calculei aqui embaixo, ó, e vale 6, vai dar uma força de 3,6 newtons. Conforme o item 2 está indicando, ele é verdadeiro. O item 3. O objeto tem velocidade nula em t igual a 1. Como é que eu faço para saber quando, em que instante de tempo, ele vai ter a velocidade nula? Como se trata de um movimento variado, velocidade varia ao longo do tempo no movimento variado através da fórmula do vovô é ateu. V de velocidade final, VO de velocidade inicial, aceleração e tempo. Então, o que a gente faz? No lugar do V de velocidade final, você coloca 0, até porque ele quer saber quando a velocidade vai ser nula. Isso vai ser igual à velocidade inicial, que é menos 6, a aceleração, que vale 6, vezes o t de tempo. Joga esse menos 6 para o outro lado do sinal de igualdade. Agora ficou fácil, né? A razão entre 6 e 6 dará o tempo em que a velocidade vai ser nula, e isso vai ser de 1 segundo, como justamente o item 3 está indicando. O item 4. No intervalo de t igual a 0 a t igual a 3 segundos, o objeto tem deslocamento total nulo. O que é deslocamento? Deslocamento é a diferença entre a posição final e a posição inicial. A posição inicial, a gente já sabe que vale 5 metros. Agora eu preciso descobrir quanto que vale a posição final. Isto é, a posição para o tempo de 3 segundos. Como é que eu faço? Eu pego a função horária das posições, que o problema me indicou, que é justamente essa aqui, ó. E onde tem t de tempo, eu coloco 3, que é os 3 segundos. Isso a gente vai ter 5 menos 6 vezes 3, mais 3 vezes 3 ao quadrado. Onde tem t de tempo, eu coloco 3 segundos e agora eu vou fazer umas continhas. 5 menos 18, mais 3 vezes 3 ao quadrado dá 9. 5 menos 18 mais 27. Agrupa os termos positivos, né? 5 com 27 dá 32. Menos 18 vai dar 14 metros. Este é o valor do deslocamento. Desculpa, da posição final. 14. Agora, o deslocamento é a diferença entre a posição final e a posição inicial. Isso aqui vai dar 9 metros. Este é o valor do deslocamento, 9 metros, e não 0, nulo, como sugere o item 4.
Só os itens 1, 2 e 3 são verdadeiros para essa questão. Firmeza? Muito Vamos bem, que essa vamos. terceira questão que a gente vai fazer é uma questão sobre capacitores, um assunto bastante cobrado na UFPR, e ela vai mais ou menos assim, ó. Um dado capacitor apresenta uma certa quantidade de carga em suas placas quando submetido a uma tensão V. O gráfico abaixo representa o comportamento da carga em microcoulombs desse capacitor para algumas tensões aplicadas. Com base no gráfico, assinale a alternativa que expressa corretamente a energia armazenada por esse capacitor quando submetido a uma tensão de 3 volts. Então, primeiro a gente vai começar assim, ó, como é que a gente calcula a energia armazenada por capacitor? Energia por capacitor pode ser calculada através de 3 fórmulas. CV quadrado dividido por 2, Q quadrado sobre 2C e também QV sobre 2. V é a DDP, tensão, Q é a carga e C é a capacitância. Como a gente tem um gráfico da carga em função da DDP, eu vou usar a fórmula do QV sobre 2. Ele quer que você descubra quanto que vale a, a energia armazenada por esse capacitor para a tensão de 3 volts. Então, o V, que é a tensão, a gente já sabe que vale 3. Agora, e a carga? Aqui a gente sabe que para a tensão de 2, a carga é 32. Para a tensão de 4, a carga vale 64. Só que a gente não sabe qual é o valor da carga para a tensão de 3, que ele quer que você determine a energia armazenada. Como é que a gente pode fazer? Vocês percebem que aqui, ó, o gráfico da carga em função da DDP vai subindo segundo uma linha reta. Isso significa que a relação de proporção simples, a vulgo regra de 3, pode ser aplicada. Então a gente pode fazer assim, ó. Se para a DDP de 2 volts houve uma carga de 32 microcoulombs, para a DDP de 3 volts, que é o que a gente precisa, quantos microcoulombs vão ser acumulados? A gente faz a multiplicação cruzada, 2 vezes x vai ser igual a 3 vezes 32, que dá 96. 2 que está multiplicando passa para o outro lado da equação dividindo. Daqui a gente tira que a carga para a DDP de 3 volts é de 48 microcoulombs. Vale lembrar que o micro é um submúltiplo da unidade que equivale a 10 na menos 6. Agora, a carga 48 vezes 10 na menos 6, a DDP que vale 3 dividido por 2. 48 dividido por 2 dá 24, vezes 10 na menos 6, multiplicado pelo 3. 24 vezes 3 dá 72, vezes 10 na menos 6, que é a mesma, coulombs não, joule, né, que a gente está calculando energia, que é a mesma coisa que 72 microjoules. Então, para resolver essa questão, a gente precisaria lembrar aqui da fórmula da energia acumulada por capacitor, 72 microjoules. Aqui, ó. Próxima Letra questão. C. Um conceito importante que surge do estudo dos fluidos é o conceito de pressão. Com relação a ele, considere as seguintes afirmativas. O item 1 dessa questão diz assim, ó, que a pressão atmosférica ao nível do mar a 0 graus Celsius vale 1 atm. Isso é verdade. Algumas pessoas me questionaram a respeito dessa questão, perguntando, pô, mas e se a 0 graus Celsius? Não importa qual seja a temperatura, ao nível do mar a pressão é sempre considerada como 1 atm. A 0 graus Celsius, 27 graus Celsius, seja qual for a temperatura. O item 2 diz que um processo termodinâmico que ocorra sujeito a uma pressão constante chamado de isobárico, verdade. Isobárico, pressão constante. Isotérmico, temperatura constante. Isovolumétrico, volume constante. O item 3. A pressão exercida por um líquido num dado ponto aumenta à medida que a profundidade desse ponto aumenta. Acho que isso é bastante intuitivo, né? Todo mundo que já deu um mergulho numa piscina no mar deve ter percebido que quanto mais profundo você vai, maior é o valor da pressão do líquido, da água no caso. O item 4.
No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de pressão é o Pascal. De novo, aqui a gente tem uma questão que cobra do estudante o domínio das unidades oficiais para se expressar essas grandezas físicas. Pascal é a unidade oficial para pressão. Todos os itens estão corretos. Vamos embora para a letra E. Firmeza aí? A próxima questão que a gente vai resolver é uma questão que envolve ótica, uma questão bem simples, só lembrar do conceito de índice de refração. Um dado meio tem um índice de refração N1, um outro meio tem um índice de refração N2. Assinale a alternativa que expressa corretamente a relação entre os módulos das velocidades nos dois meios, quando N2 é igual a 2N1. O índice de refração ele é definido como sendo a razão entre a velocidade da luz no vácuo, representado pela letra C, e a velocidade da luz no meio. Então, se N2 é igual a 2N1, onde tem N2 você coloca C sobre V2, que é a fórmula do índice de refração para o meio 2, e onde tem N1 você coloca C sobre V1, que é a fórmula para o índice de refração do meio 1. Estes dois Cs você simplifica. Vou reescrever essa equação sem as coisas que eu cortei. E agora eu vou fazer a multiplicação cruzada. 2 vezes o V2 vai ser igual ao V1. Como todas as opções expressam V2 em função do V1, onde tem V2, eu pego e isolo o V2 dessa expressão, o que resulta em V1 dividido por 2, o que nos dá a letra D. Então, se a gente lembra dessa definição aqui do índice de refração de um determinado meio, a questão ela fica bem encaminhada. Essa questão que a gente vai discutir agora é uma questão sobre dinâmica do movimento circular. Vocês vão ver que é uma questão de aplicação mecânica de forma, tá? A maior dificuldade está em lembrar da equação da força centrípeta, que é o que ele vai pedir. Vamos à leitura da questão. Um motociclista descreve uma trajetória circular de raio 5 metros, com uma velocidade de módulo 10 metros por segundo medida por um observador inercial. Considerando que a massa combinada do motociclista e da motocicleta vale 250 kg, assinale a alternativa que expressa corretamente o módulo da força centrípeta. Então, aqui, força centrípeta no movimento circular é calculada dessa maneira aqui. Massa, velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Eu tenho todas as informações, não tenho que calcular nada, não tenho que transformar nada, está tudo na unidade artificial, é só substituir. A massa é de 250 kg, velocidade vale 10, eleva ao quadrado, divide pelo raio que é 5. 10 ao quadrado dá 100, divide por 5. 100 dividido por 5 dá 20, e 20 vezes 250 vai dar 5.000 newtons. Este é o valor da força centrípeta. Como todas as opções estão expressas em kilonewton, lembrando que para transformar de alguma coisa para quilo alguma coisa, você tem que fazer a divisão por 1000, né? Já que quilo é um múltiplo da unidade que equivale a 1000. 5.000 newtons, 5 kilonewtons, letra B. Essa questão que a gente vai discutir agora é uma questão de eletricidade, de potência elétrica. Muito importante atenção nessa questão, tá? Um certo resistor dissipa uma potência de 1 watt, vou registrar aqui, 1 watt, quando é percorrido por uma corrente de 100 miliamperes. 100 miliamperes é a mesma coisa que 100 vezes 10 na menos 3. Mili é aquele submúltiplo da unidade, né? E esse número escrito na forma de notação decimal fica como 0,1. Ele pede para você assinalar que é a alternativa que expressa corretamente a tensão aplicada a este resistor quando ele for percorrido por uma corrente de 50 miliamperes. Então, quando a corrente for de 50 miliamperes, de novo, 50 vezes 10 a menos 3, que é a mesma coisa que 0,05 amperes, qual vai ser o valor da tensão aplicada a este resistor? Como é que eu posso conduzir essa questão? Existe uma expressão
que relaciona a potência que eu tenho inicialmente com a corrente, e eu estou falando da fórmula do PIR. Então, através dessa equação, é possível a gente calcular a resistência deste resistor. E aí a gente vai usar ela para calcular a DDP depois, como ele pediu. A potência vale 1, a corrente é 0,1 ao quadrado, multiplicado pela resistência. 1 vai ser igual a 0,01 vezes o R. O 0,01 que está multiplicando passa para o outro lado da equação dividindo. Daqui a gente tira a resistência como sendo de 100 ohms. E como eu tinha mencionado, o propósito era calcular a resistência através dos dados que foram coletados para finalmente descobrir aquilo que ele pede. Atenção, quando a corrente vale 0,05, tendo a resistência como 100 ohms. Como que eu vou resolver isso? Usando a velha e boa fórmula do Rui. Olha só que fácil que ficou. Ó. Resistência 100, a DDP eu quero, e a corrente elétrica vale 0,05. A DDP vai ser igual a 100 vezes 0,05. A DDP vai ser igual a 5 volts, como aparece aqui, ó, no item B. Muito bem, meus caros, vamos à penúltima questão, então, envolvendo gases, uma questão que é um assunto que está sempre aparecendo na prova da UFPR. E ela vai assim, ó. O diagrama PV ao lado, abaixo no caso, ilustra uma sequência de processos termodinâmicos executadas por um gás ideal monatômico, passando pelos pontos A, B, C e D, caracterizados pelos valores de pressão e volume apresentados no diagrama. Tendo em vista as informações apresentadas no diagrama, considere as seguintes afirmativas. O item 1 diz que o processo AB é isométrico. Primeiro, o que é um processo isométrico? Isométrico é a mesma coisa que isocórico, é a mesma coisa que isovolumétrico, ou seja, uma transformação a volume constante. E vocês podem perceber que no trecho de A para B, o volume permaneceu no mesmo valor aqui representado por VO. Ok para ele. O item 2. Os pontos C e D estão à mesma temperatura. Como é que eu vou saber se os pontos C e D estão à mesma temperatura se a gente não pode nem calcular, só tem letra aí, ó. Vamos lembrar da fórmula de Clapeyron, PV igual a nRT. P de pressão, V de volume, N de número de mols, T de temperatura e R é a constante geral dos gases. Nessa equação aqui, aparece que a temperatura é diretamente proporcional ao produto PV. Ou seja, para ter a mesma temperatura, é necessário ter o mesmo produto pressão por volume. Então, se eu calcular a pressão vezes o volume no ponto C e depois no ponto D e der o mesmo valor, o produto for o mesmo, é porque a temperatura vai ser a mesma. Então, o produto, pressão, volume no ponto C. No ponto C, a pressão vale 3PO e o volume vale 2VO, como vocês podem perceber. 2 vezes 3 vai dar 6PO vezes VO. No ponto D, aqui, ó, vejam que a pressão vale 2PO. Deixa eu colocar aqui, PD, VD. Pressão vale 2PO. Agora, o volume no ponto D é 3VO. 3VO. Isso aqui também vai dar 6PO vezes VO. Então, perceba que como o produto da pressão pelo volume é o mesmo, a temperatura é a mesma nos pontos C e D. O item 3. O trabalho realizado pelo gás no processo BC é nulo. Para o trabalho ser igual a zero, é necessário que o volume do gás seja constante. Vamos ver se no trecho BC o volume ele é constante. Deixa eu apagar essas informações todas aqui para ficar um pouco mais legível. Então, olha só. No ponto B, o volume é VO e no ponto C,
o volume é 2V, o volume mudou, ele não é constante, então o trabalho não é nulo. E no item 4, o processo CD é isobárico. Para o processo ser isobárico, é necessário que a pressão seja a mesma. O termo isobárico significa isso, pressão constante. No ponto C, a pressão é 3PO. No ponto D, a pressão é 2PO. A pressão mudou, então o processo não é isobárico, somente os itens 1 e 2 dessa questão estão corretos. Bora para a última questão? Meus caros, para a gente fechar a resolução dessa prova de 2019, vou resolver com vocês uma questão de ondulatório, vocês vão ver que a maior dificuldade consiste em justamente lembrar da forma mais fácil de ondulatória, para calcular a velocidade. O gráfico ao lado representa a frequência f de uma onda sonora que se propaga em um dado meio em função do comprimento de onda dessa onda nesse meio. Vocês percebem aqui no gráfico que a frequência muda ao longo do comprimento de onda. Com base nesse gráfico, assinale a alternativa que expressa corretamente o módulo da velocidade do som no meio considerado quando a frequência for de 25. Vocês podem perceber que aqui, para a frequência de 25 Hz, o comprimento de onda vale 30. Frequência 25 Hz, o comprimento de onda vale 30 metros. E ele quer que você calcule o valor da velocidade. Velocidade pode ser calculado pela fórmula do venha lamber ferida. Essa é a fórmula clássica para se calcular a velocidade de todo e qualquer tipo de onda. Comprimento de onda a gente descobriu no gráfico vale 30, a frequência vale 25, e 30 vezes 25 dá 750 metros por segundo, conforme aparece aqui, na questão, no item de número C, o item C dessa questão. Fechou? Obrigado pela atenção de vocês mais uma vez, tá? Aí espalhem essa videoaula, sugiram essa videoaula para os seus amigos, ou não. Um obrigado e até a próxima.